Olha, irmão Giovanni, a paz do Senhor. Chegou aqui um presbítero que foi promovido agora para presbítero, né? E, e ele sabe que eu estava querendo ir para desse área, ele dizendo, não vá não, irmã, não vá não, a senhora tem promessa de Deus de ser uma dirigente, a senhora vai ser dirigente aqui na área que a senhora está congregando, não é? Fique no seu lugar, não saia não, que a senhora tem promessa, a senhora vai dirigir um ciclo de oração. Então eu falei para ele, mas o pastor Hélio é homem de Deus, é homem de Deus, é homem escolhido por Deus, não é? Não é ninguém que está me chamando, mas é porque eu estou com desejo de ir para Desceara, né? Mas irmã, o presbítero dizendo, mas irmã, fique no seu lugar, não saia não, vai visitar os ciclos de oração, porque se a senhora sair, o povo vai pensar que a senhora só saiu por causa de cargo. Não saia não, fique no seu lugar. Esse presbítero que foi promovido a presbítero agora, né? Mas Jesus sabe de tudo. A paz do Senhor, serva de Deus. Primeiro, quero lhe dizer que a senhora usou a palavra correta. Foram promovidos, né? Na realidade, muitos desses homens que estão sendo promovidos agora pelo presidente da IADPE, alguns deles têm chamada de Deus. Boa parte são homens que, inclusive, estão com pecados escondidos, pecados, inclusive, graves, que eles tinham escanteado e foram atrás, com medo que esses homens saiam para outra igreja, não é? E o que foi que aconteceu? O que a gente vê aí é que o presidente da IADPE, juntamente com a sua diretoria, ele misturou homens de Deus, homens com chamada, com homens desviados, com homens sem chamada. Ele está desesperado, tentando ocupar, preencher as vagas, não é, das centenas de obreiros que têm saído para servir a Deus em uma denominação séria também, como é a nossa IADPE, mas cuja liderança é uma liderança séria, que inclusive saíram da nossa Assembleia de Deus Pernambuco porque não suportaram mais tanta tirania e tanta coisa errada, serva de Deus. Então isso é o reflexo, não é? Eles estão fazendo reunião, orientando os obreiros. Todos esses obreiros que foram apresentados, não é, e consagrados, entre aspas, não é, foram promovidos, não é, para manter o projeto de poder desse presidente que está aí, um homem caído, uma diretoria caída. Todos esses homens já foram orientados antes. E depois de promovidos, estão sendo orientados exatamente para sair visitando os irmãos, visitando as irmãs, principalmente as mulheres, oferecendo cargos, como esse ofereceu para a senhora, esse presbítero aí, né, da região metropolitana, dizendo que a senhora vai ser uma dirigente de ciclo de oração, que a senhora não saia do seu lugar, né? O que é que eles querem dizer com isso? Que sair do lugar é sair da presença de Deus para nós, mas sair do lugar é sair da Assembleia de Deus Pernambuco. Quem saiu da Assembleia de Deus Pernambuco saiu da presença de Deus, nessa mente doente desses obreiros ensinados pelo presidente Ailton José Alves, infelizmente, né? Então está aí o exemplo, a senhora testemunhando o que eles estão fazendo em todo o estado de Pernambuco. O desespero é muito grande, mas não adianta. Aquilo que Deus já determinou sobre esse império carnal e até maligno do presidente Ailton José Alves, Deus está agindo. Muitas coisas estão acontecendo em pouco tempo e aquilo que Deus disse que vai arrancá-lo de uma forma que vai abalar Pernambuco e o Brasil, Deus está cumprindo. Está cumprindo, não adianta mais. Muitos desses que ele promoveu aí, não é? Sairão. Não adianta ele querer segurar a boiada, não é? Que ele adoeceu, que ele contaminou, que ele maltratou, não é? A cerca foi quebrada. A cerca da tirania, a cerca do sectarismo foi quebrado. E Ailton José Alves está perdido. Vamos orar por ele, porque talvez ainda haja esperança e Deus tenha misericórdia da sua alma, porque afinal é uma alma, um homem perverso, um homem mau, um homem que vive maquinando projetos contra homens de Deus e mulheres de Deus, não é, atribuindo adultério a homens de Deus, tá certo? Chamando os homens de Deus de tudo quanto não presta, mas nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia dessa pobre alma doente, enfermada pelo pecado da soberba, pelo pecado da dissimulação, da mentira e da hipocrisia. Tá bom, servo de Deus? Deus te abençoe.
Inclusive, serva de Deus, é uma estratégia carnal e posso dizer de forma maligna, não é? Com influência maligna, a estratégia do atual presidente desde que ele assumiu, que é a de separar famílias. Não é? Ainda hoje existem famílias separadas, pessoas que já partiram para a glória, morreram oprimidas, depressivas, não é? Porque o que é que eles fazem? Veja só, um pastor sério, um obreiro sério, quando o esposo, que é obreiro, ou um irmão, um casal, resolve, o marido toma a iniciativa para ir para outra igreja, um pastor sério chama o casal para conversar e diz: meu irmão, vá em paz, o nosso desejo é que você permaneça conosco, mas já que é uma decisão sua, o senhor tem orado, vá em paz. E orienta a esposa, acompanhe seu esposo, minha irmã. Mas essa gestão do presidente Ailton José Alves, a estratégia é a seguinte: é oferecer cargo para as irmãs. Infelizmente, me perdoe, muitas irmãs, não é? Irmãs sem sabedoria, mulheres sem sabedoria, que preferem obedecer a Ailton José Alves do que ao seu esposo. Resultado: o esposo é obreiro em outra igreja há muitos anos, há muito tempo, e ela continua servindo a Ailton José Alves. Ela não está servindo a Deus, ela está servindo a Ailton José Alves, porque está servindo amargurada, triste, não é, sendo criticada, mas para manter um cargo de dirigente de ciclo de oração, dirigente de mocidade, dirigente de campanha, ela se passa para isso. Então, servos de Deus, vocês estão agindo como mulheres sem sabedoria, não é? Mulheres que agem sem sabedoria. A Bíblia ensina que a mulher deve obedecer ao esposo, não é? A mulher não deve obedecer ao esposo e nem ninguém se esse estiver em pecado. O seu esposo saiu da IADPE, da Presbiteriana, da Batista, de qualquer que seja a igreja, mas ele não se desviou e nem está em pecado. Ele está adorando a Deus, servindo a Deus em outra instituição. Então, senhoras irmãs, não é? Que continuam na IADPE simplesmente para manter um cargo, procurem abrir os olhos, se orientem em nome de Jesus. Amém.